brasileira, né, em língua portuguesa, e a linguagem acadêmica em língua inglesa, como em outras línguas também, né, francês, italiano e espanhol. Então, aqui são os verbos, né, que são comuns, já os adjetivos. Os adjetivos são importantíssimos na escrita acadêmica, porque eles trazem força ao texto acadêmico, né? Na língua geral, aqui eu tenho new, good, old, different, local, small, great, social, important and national. Já no Academic Vocabulary List, eu tenho social, important, human, economic, low, significant, international, environmental, cultural and likely. Aqui, ainda são adjetivos ou adjuntos, né, adnominais, que são ainda gerais dentro de toda a escrita acadêmica. Dependendo da área específica do pesquisador, certos adjetivos vão ser utilizados como concorrência, né, de substantivos dentro daquela área. E aí eu vou mostrar como algumas ferramentas podem auxiliar nessa busca. Advérbios, né, a mesma coisa, na língua geral e na língua acadêmica. Então, aqui eu tenho however, both, thus, therefore, particularly, indeed, significantly, generally, highly, and relatively. Phrases, né? No geral, na escrita acadêmica, nós acabamos usando the distribution of, the problem, such a way, the existence of, in which the, que são fórmulas, né, fraseologias usadas na língua inglesa acadêmica. Acho que tem um barulhinho aí. Se alguém puder fechar o microfone. Fechar o microfone, por favor. Como assim, então? Deu. Então, todas as listas que eu mostrei foram retiradas de corpora, que são coletâneas de textos, né? Então, aqui, por exemplo, um corpus para a linguística de corpus é uma coletânea de textos em formato digital, que aí é usado, nesse caso, como um software que vai fazer a busca do que é mais frequente, do que é mais utilizado, né, naquela coletânea de textos. E alguns desses softwares são, por exemplo, o Wordsmith Tools, o Endconc, o Sketch Engine, que eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que um corpus ou coletâneas de textos, que são corpora, podem ajudar o pesquisador? O pesquisador aqui vai ter acesso a intuições combinadas a partir de escrita e de linguagem usada pelo usuário da língua, né, em língua inglesa, seja na língua geral ou língua acadêmica. Se você usar o corpus como uma fonte de dados, você vai ter esses resultados sem perguntar para ninguém, né? Então, normalmente a gente fala, pergunta para um nativo, ou peça para o nativo fazer a revisão do texto, que é interessante também, mas antes disso, você pode usar essas ferramentas para você mesmo fazer a sua revisão antes de mandar para o revisor, ou até sem mandar para o revisor, né? Então, você não precisa pedir o apoio de ninguém, porque a ferramenta vai fazer o que é mais frequente, você não precisa perguntar, e você não precisa, aqui, without provoking disagreement, porque às vezes a gente pergunta para uma pessoa, mesmo nós que falamos língua portuguesa, quando alguém pergunta uma questão linguística, eu vou dar uma opinião, a professora Marília vai dar outra opinião e outra pessoa vai dar outra opinião. Então, sem ter que conversar com ninguém, essas coletâneas de textos já vão te dar essas combinatórias rapidamente, né? Como é que funciona o uso de corpus?
o software vai fazer uma busca de palavras que são concorrentes a partir de muitas, né, de milhões de palavras, e aí a ferramenta vai contar as palavras, vai separar as palavras, ranquear a partir do que é mais frequente para o que é menos frequente, comparar, e vai mostrar isso para o pesquisador, né? O software não fica cansado, segue instruções e não comete erros. Já é também, né, existe não sei se todo mundo concorda, às vezes ele vai cometer erros, sim, mas também às vezes é a interpretação do usuário que não vai ajudar muito, né? Mas você rapidamente vai ter essa informação a partir dessa seleção e coletânea de textos, de uma forma mais rápida e eficaz, né? Então, você pode fazer perguntas para o corpus e ele vai te dar essas informações. Uma das ferramentas que é muito fácil de ser utilizada e que tem sido utilizada por pesquisadores da Unesp e da URGS, nós oferecemos alguns workshops na Unesp e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fazendo questionários com os pesquisadores, eles dizem que Scale é uma ferramenta fácil de ser usada, e aqui eu vou mostrar como é que é usada, e ela é rápida, ela é aberta, não tem que fazer cadastro, nada. Três tipos de buscas, que são os WordScat, que são todas as palavras que concorrem com aquela palavra de busca, e palavras semelhantes. Então, aqui, por exemplo, hoje eu pesquiso sobre sustentabilidade nos artigos científicos. Então, se eu digitar aqui sustainability, eu vou ter vários exemplos com sustainability em língua inglesa. E aí eu posso ler os contextos para saber se a maneira com a qual eu quero me expressar faz sentido, né, naquele contexto de uso. Já o WordScat, eu não sei, Marília, acho que dá para enxergar, né? Ele está um pouco claro. Né? Dá para enxergar. Assim, dá. Obrigada. Então, aqui eu tenho, com sustainability, os verbos que têm sustainability como sujeito. Então, sustainability means, sustainability become, and sustainability is. Também tem os verbos que têm sustainability como objeto. Então, aqui, olha que lista interessante aqui. Ensure sustainability, integrate, promote, achieve, enhance, improve, addressing. Então, vários verbos aqui, pode ser que o pesquisador conheça todos esses verbos, mas às vezes quando ele está escrevendo, ele quer usar um outro verbo para não repetir. Então, aqui eu tenho uma lista de verbos que são frequentes com esse substantivo. E também os adjetivos e adjunto-adnominais. Então, eu tenho environmental sustainability, ecological, long-term sustainability, fiscal sustainability, campus sustainability, financial. Então, todos esses resultados aqui, eles têm como banco de dados o English 2020, que é um corpus enorme em língua inglesa, de textos originalmente escritos em inglês, que trazem o que é mais frequente pelos usuários de língua inglesa. Então, aqui eu tenho uma lista interessante, né, para utilizar no meu texto. Também tenho similar words, que podem ser usados, né, alternando essa palavra de busca, ou até que são mais frequentes com essa palavra de busca. Então, governance, productivity, effectiveness, são todos substantivos que podem ser usados também no contexto de sustainability. O Scale é bem fácil, né, de ser acessável, é só colocar Scale no Google e ele já vai aparecer, mas depois eu vou passar os links todos. Nesses workshops de escrita acadêmica, nós pedimos para os pesquisadores
trazerem 20 artigos de revistas de impacto nas suas áreas, para que eles possam montar um corpus especializado e explorar os padrões linguísticos a partir dessa coletânea de textos. No entanto, recentemente, nós conhecemos esse programa, Anticore 10, de Anthony Lawrence, e ele tem um nome estranho, mas, enfim, e também não é difícil de ser acessado na internet, é só colocar Anticore 10, e aí você vai chegar à página do Anthony Lawrence, onde há outras ferramentas também. O que essa ferramenta faz? Ela faz uma busca de artigos científicos em diferentes áreas, né? Então, eu posso clicar aqui a minha área, né? Então, por exemplo, People and Places, Social Sciences para mim, Biology and Life Sciences para o meu colega do Departamento de Biologia, Engineering and Technology. Eu posso selecionar a subárea que eu quero aqui, a área, né? E as subáreas, porque quando a gente clica, ele também traz subáreas dentro daquela grande área. E eu posso selecionar as partes dos artigos científicos que eu quero. Então, aqui eu coloquei o título, o abstract, introduction, material methods, results, discussion and conclusions. E eu abro uma pasta no meu computador, então aqui ele vai pedir para você buscar a pasta que você abriu e você coloca o máximo de artigos que você quer. Para quem trabalha com linguística de corpos, essa ferramenta é maravilhosa, assim, nós ficamos, porque normalmente o que a gente faz é pedir para o pesquisador, ou nós também montamos um corpus, mas aí você tem que ir até a internet, selecionar os textos. É claro que a fonte de textos de artigos científicos do Anticore 10 é o PLOS, que é uma plataforma aberta, parecida com o Cielo, é aberta de artigos científicos, mas vamos supor que eu queira somente artigos científicos de um determinado journal. Então, eu posso montar a minha coletânea de textos só daquele corpus, mas aí não vai ser com essa ferramenta, tá? E aí eu seleciono os 20 artigos que eu quero e faço a observação e a exploração dessa coletânea de textos com algumas ferramentas que eu vou mostrar aqui. Aqui o Manchester Phrase Bank eu vou mostrar para vocês já, mas é um banco de dados com frases acadêmicas que foram compiladas pelo grupo da Universidade de Manchester. É muito interessante, depois eu vou ver se eu consigo abrir, mas quem tiver interesse em olhar, vocês vão encontrar as diferentes partes do artigo científico, né, as funções ou as frases, os sintagmas, para a introdução, para a metodologia, para a conclusão. É muito interessante esse banco de dados aqui. Bom, então, na introdução, né, quais são os moves, quais são as partes da introdução que normalmente nós encontramos? Normalmente, a gente tem a discussão sobre a importância da área, nós trazemos uma revisão de artigos que foram anteriormente escritos naquela área. Identificamos os objetivos, introduzimos os resultados e descrevemos a estrutura do artigo, né? Então, como é que eu posso usar uma coletânea de textos com o Sketch Engine, que é outra ferramenta, para eu introduzir, para eu ver como é que os autores normalmente introduzem seus artigos científicos. Então, aqui é o painel do Sketch Engine, que é essa ferramenta de exploração de textos acadêmicos, ou de qualquer outro corpus, desculpa, eu estou falando de acadêmico aqui, mas ele tem outras coletâneas também. E usando as linhas de concordância, os concordance lines,
eu vou fazer uma busca, por exemplo, com this paper, né? E aí eu posso selecionar a minha área. Então, ele tem as áreas aqui, né? Então, Food Sciences, English, Engineering. Também posso escolher o gênero que eu quero. Se eu estou escrevendo uma resenha crítica, eu só seleciono Critique Essay. Se eu estou escrevendo a metodologia, eu seleciono essa parte aqui, né? Enfim, eu posso fazer essa distinção ou não. Eu posso deixar simplesmente... Aqui eu coloquei Linguistics, só para mostrar, né? Mas eu não preciso fazer essa distinção, só se eu quiser. E aí ele vai me dar as linhas de concordância, que são linhas a partir de toda aquela coletânea de textos que eu montei e que está inserido na ferramenta. Ele vai me mostrar os contextos com aquela palavra ou com aquele termo de busca. Então, this paper will therefore analyze the text schematic structure to highlight how closely they confirm the genre and so on. This paper will view, this paper will examine. Então, aqui eu estou vendo que em resenhas ou na metodologia, os autores que escrevem em artigos internacionais, eles, pensando na estrutura linguística, às vezes eles usam o futuro, né? This paper will analyze, will view, will examine. E se eu estou aqui já concluindo, olha, to conclude, this paper has examined, this paper focuses, aqui ainda apresentando. Enfim, aqui eu posso ver vários exemplos, pensando como se eu tivesse um dicionário, o dicionário traz um ou dois exemplos, né? Com aquele excerto. E aqui eu tenho vários exemplos de contexto que eu posso ler antes de decidir como é que eu vou escrever ou para revisar o meu artigo científico em língua inglesa. Eu também posso expandir essas linhas de concordância se eu quiser entender um pouco mais, ou tiver um pouco mais de texto para me inspirar na escrita do meu artigo científico. Então, aqui, como eu disse, eu posso, olha, expandir, né? E aí eu tenho mais texto aqui para eu ler e para eu confirmar se eu posso usar daquela forma ou não. E aqui eu estou usando o British Academic Written English Corpus, BAW, né, que são textos acadêmicos mesmo, não é linguagem geral. Se eu estiver, por exemplo, escrevendo um artigo científico sobre cardiologia e eu ficar em dúvida entre cause e provoke, eu quero usar causou o infarto ou provocou, que são dúvidas que a gente tem, né, em relação ao uso dos verbos. Eu posso usar o WordSketch, que vai comparar duas palavras, ou eu posso usar, por exemplo, só uma palavra e ver todas as combinações que ele vai me trazer. Então, por exemplo, aqui o WordSketch Difference, que é aquele que compara duas palavras, aqui eu tenho provoke e tenho cause. Eu tenho cause damage, cause problem, cause pain, cause injury, cause harm. E eu tenho provoke outrage, provoke debate, anger, reaction, backlash, controversy. Então, provavelmente, cause vai ser o mais relacionado a questões de saúde, né? Eu tenho aqui pain, injury, death. É claro que essas combinatórias também, elas podem ser usadas de acordo com os usuários daquela comunidade científica, e se você tiver um corpus de textos escritos por autores internacionais, né, que normalmente escrevem sobre aquela área, ele vai te dar qual é a combinatória correta ou mais utilizadas pelos autores daquela área. Então, aqui já é a busca por uma palavra de busca só. Então, eu tenho damage, cause problem,
cause harm, cause damage, cause injury, cancer, pain. Então, aqui eu já estou vendo que provavelmente cause vai ser o mais utilizado nas áreas de saúde. Também tenho esse utilitário dentro do Sketch Engine, que são as colocações, que é mais ou menos, ele vai me dar a mesma coisa do que eu tenho aqui, mas num layout diferente, né? Aqui eu tenho a palavra de busca e eu tenho todas as combinatórias aqui. Eu tenho os adjetivos, eu tenho a palavra como sujeito, a palavra como objeto, né, essa palavra de busca. Quais são os sujeitos, quais são os objetos utilizados com aquela palavra de busca, e aqui já eu tenho numa lista. Então, eu tenho cause damage, cause problems, cause harm, loss, disease, e etc. Esses dados aqui são dados estatísticos que vão me mostrar que aquela combinatória é bem frequente naquele corpus. Se eu quiser saber quais são os termos usados com Sustainable Development Goals, que é a pesquisa que eu tenho desenvolvido agora, eu posso usar keywords, que são todos os termos. Eu tenho termos simples e termos complexos. Então, aqui, por exemplo, os multi-words, que são os termos complexos, né, de mais de uma palavra, com sustainability. Esse corpus aqui, eu compilei nessa ferramenta, então eu peguei o link diretamente do site das Nações Unidas, dos relatórios que foram publicados pelas Nações Unidas, e aí ele faz a busca, ele monta o corpus para mim automaticamente. Então, eu tenho aqui Sustainable Development, Sustainability Science, Global Food System, Global Food System, Global Population, Indigenous Knowledge, Natural Capital, vendo? São todos termos que são frequentes. Climate Change Mitigation, Change Mitigation. Então, são todos termos daquela área que eu estou fazendo a pesquisa, que é de sustentabilidade. Dependendo da área, se for, por exemplo, linguística ou direito, eu vou ter uma lista totalmente diferente dessa lista aqui, né? Como é que a ferramenta faz isso? Ela compara o seu corpus de estudo, que é o que você montou, com aqueles artigos científicos ou os textos bem específicos da sua área, e ele contrasta com um corpus de língua geral, que aqui nesse caso é o English Web 2020, que é um corpus enorme. E aí ele funciona como se fosse um filtro, tudo que é específico da sua área vai ficar nessa lista, e tudo o que é de língua geral vai ser eliminado dessa lista. Por isso aqui é uma ferramenta de extração de termos. Clicando nesses 3 pontinhos aqui, eu já diretamente vou para aquelas linhas de concordância, então eu tenho todos os exemplos de como os autores estão discutindo aqueles termos, e eu posso expandir as linhas de concordância para eu ler o contexto geral. O Sketch Engine, que é essa ferramenta que eu comentei até agora, ele é uma ferramenta que te dá um acesso gratuito de 1 mês. Depois disso, você tem que pagar, se você quiser manter essa licença. O Lex Tutor é uma ferramenta aberta, gratuita, que faz a mesma coisa. Ele tem, vocês vão ver aqui, ele tem um layout um pouco diferente, mas ele faz buscas muito parecidas. Então, aqui, Web Concordance English, então ele vai me dar aqui as listas de concordância. A seleção do corpus é feita aqui. Então, eu tenho o Brown Corpus, que é um corpus de língua geral, em língua inglesa, mas eu tenho também um corpus de abstracts, né, de resumos acadêmicos. Eu tenho o BASE, que é um corpus de produção oral em língua inglesa acadêmico.
eu tenho o BO, que é o mesmo que eu mostrei no Sketch Engine, e tem o BNC, né, tem o BNC de direito, de humanidades, de comércio, então eu tenho subáreas aqui também. Ele, para mim, ele é um pouco, eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu acho que é muita informação na mesma tela. Então, você tem que ter um pouquinho de paciência para você ler como é que funciona, né? Então, aqui tem as keywords, aí eu coloco aqui a palavra de busca, e ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa que o Sketch Engine, tá vendo? Olha, ele tem as linhas de concordância aqui, e ele me dá as subáreas. Então, hospitality, politics, psychology, food science, law, health, etc. Aqui eu coloquei research como palavra de busca. O corpus foi o corpus BO, que é um corpus de linguagem acadêmica. Equals e o número de linhas que eu quero. Então, 100 linhas de concordância. Aqui eu posso também modificar quantas palavras eu quero à direita e à esquerda daquela palavra de busca. Aqui já é uma outra busca com o Brown Corpus, que é um corpus de língua geral. E aqui eu ponho reset para limpar e fazer uma nova busca. Ele traz também um dicionário aqui. Eu achei bem legal, porque é o Word Reference, então ele traz a palavra que você está pesquisando e traz também as definições. Você pode clicar aqui para escutar a pronúncia. Anteontem eu falei, eu estava falando sobre o Haiti, que é Haiti, mas eu não sabia que haitiano, né, é Haitian, e não Haitian, como eu pensei. Então, é uma busca que eu poderia fazer aqui, olha, ele vai me dar também a pronúncia, né, dependendo dos termos e da subárea, a gente não conhece exatamente como é pronunciado um termo, então acho que é legal porque está inserido dentro das linhas de concordância aqui. Colocações acadêmicas são importantes porque às vezes a gente não percebe as colocações como nós percebemos os termos. Por exemplo, aqui, do research, make research, execute research, carry out research, conduct research. Qual dessas combinatórias é a mais frequente, ou a correta, ou a incorreta, né? Isso depende dos usuários que estabelecem a combinatória mais correta ali, a mais frequente, na verdade. E num texto acadêmico, num artigo científico, se você usar uma combinatória que não é muito comum, o parecerista vai estranhar. Então, assim, nós sabemos hoje que, normalmente, a prática você escreve, nós que não somos nativos de língua inglesa ou de espanhol, né, de francês, normalmente nós escrevemos o artigo e pedimos para um nativo ou um colega proficiente naquela língua revisar o texto. Mas, se você não fizer isso, não tiver essa pessoa para revisar, você pode recorrer a uma dessas ferramentas para te mostrar o que é mais frequente e utilizar o que é mais frequente para não causar estranhamento no seu leitor, que vai ser o parecerista, né, do seu texto. Então, aqui também eu tenho based in, based by, based on, based over, qual que é o mais comum? Né? Preposições são sempre tricky, né? Sempre são complicadas. Então, às vezes o Scale, por exemplo, vai poder te dar essa solução rapidamente. Então, aqui falando ainda da importância, né? Por exemplo, improve highly não é tão frequente quanto improve greatly. Well used não é tão frequente quanto effective use. Então, esse tipo de combinatória é que, às vezes, é importante que a gente preste atenção e a gente não enxerga tão claramente quanto os termos. Numa pesquisa recente que eu fiz, eu coletei um corpus de artigos em língua inglesa do Cielo.
de grupos de pesquisas brasileiros, né? E aqui, o que ele me deu é que uma das colocações mais frequentes, a mais frequente foi study corroborate. Então, nós usamos em língua portuguesa, aquela questão que eu falei no início da minha fala, em língua portuguesa, esse estudo corrobora, né? Em língua inglesa, se a gente for procurar contextos com studies, as colocações normalmente utilizadas são support e confirm. Então, these results support or these results confirm previous biomechanical studies. A mesma coisa com make analysis. Normalmente, no Oxford Corpus of Academic English, o mais comum seria o performed, conducted e applied analysis. Ao mesmo tempo, não, por outro lado, os brasileiros não usam com tanta frequência extensive use e qualitative use study, que são colocações parecidas em língua portuguesa, mas não estão tão frequentes nesse corpus que eu compilei. É claro que, né, quanto mais textos eu adicionar a essa coletânea, provavelmente eu obtenha essas colocações aqui, mas por enquanto elas não foram tão frequentes, né? Então, uma ferramenta que pode auxiliar também na escrita de artigos científicos, na questão das colocações acadêmicas, é o Collocate, que é também gratuita, mas ela exige que você tenha um cadastro. Como é que ela funciona? Você vai digitando seu texto e a ferramenta vai sublinhar o que as opções que ela tem. E aí, aqui você vai fazer a leitura, né? Então, por exemplo, take advantage, select advantage, e você tem diferentes tipos de colocações. Aqui eu tenho um verbo mais advantage, aqui eu tenho o adjetivo mais advantage, e aqui eu tenho advantage e as preposições que são usadas, né? Advantage over, advantage of. E aí eu posso continuar, ele vai me dar outras opções, dependendo do que eu preciso ali, né? Mutual, advantage, unfair, distinctive, obvious. Olha, se eu quero added advantage, eu posso clicar aqui e ter contextos de uso com these have the advantage, the added advantage of being available, added advantage of increased output. Eu tenho exemplos aqui. Essa ferramenta, ela não vai corrigir o seu texto, ela vai te dar opções e você é que vai decidir. Eu venho dizendo que, para mim, essa ferramenta, além de ser interessante, porque ela vai te trazer exemplos a partir de um corpus acadêmico, porque é um corpus que foi coletado só de linguagem acadêmica mesmo, e listas de vocabulário acadêmico que são utilizadas para a elaboração de dicionários e material didático, então é confiável, né, a informação que você tem aqui. Para mim, ela é uma ferramenta de aprendizado também, você acaba aprendendo a linguagem acadêmica, né, e as combinatórias mais comuns. E aí você escolhe o que você acha que faz sentido ali, né, e utiliza no seu texto. Então, aqui são vários, aqui vocês podem ver que todas as palavras que têm opções aqui, né, de listas acadêmicas, elas são sublinhadas. Muito bem, então vamos passar agora para, eu falei de introdução. Metodologia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou mostrar um handout para vocês sobre como textos sobre a metodologia podem ser acessados, né, a partir de um corpus. Deixa eu aumentar aqui, acho que eu tenho que aumentar um pouquinho, né? Então, aqui é um handout da disciplina que eu ministro, né? Aqui eu falo rapidamente sobre o que é a metodologia.
E aí você pode fazer uma busca utilizando o corpus com method e methodology. E aí você vai aqui no BO, pode ser no LexTutor ou no Sketch Engine. E aí você vai ler as linhas de concordância, e aqui eu peço para cada aluno descrever aqui, colar, né, algumas linhas de concordância com a palavra methods e methodology. Isso é importante porque, dependendo da área, às vezes, por exemplo, em literatura, às vezes não vai nem aparecer tanto methods, né, e methodology. Então, mas você utilizando, fazendo a busca a partir de um corpus de textos acadêmicos de literatura, você vai ter exemplos de como os autores internacionais descrevem a metodologia, mesmo que não tenha essa palavra methodology, mas alguma outra palavra vai acabar indicando quais são os critérios, né, e os passos metodológicos dentro daquele estudo. Então, aqui eu peço para os alunos lerem, então, é sempre um exercício de leitura e interpretação também, né, leitura e interpretação de textos. Então, o que é usado na minha área pode ser que não seja tão comum na sua. E também fazemos buscas pelos verbos, né, dentro da área de cada pesquisador. Quais são os verbos que são normalmente utilizados, os adjetivos, o uso de for mais ing ou substantivo, né, e a mesma coisa com o method. Aqui são as partes, né? Find the corresponding function for each methodological excerpt on MyCUS, que é uma outra fonte de dados que eu vou mostrar para vocês, que é o MyCUS. Então, normalmente, na metodologia, nós temos essas partes aqui. Identify a gap in the methodology, provide support for the claim, justify choice of methods, present critical analysis of existing methods. Então, aqui eles vão fazer uma busca por, na verdade, aqui são os exemplos que foram retirados do MyCUS. E aí, como é que o pesquisador, que tipo, né, de descrição metodológica ele usou? Paula, faltam 10 minutos. 10 minutos, tá, obrigada. Bom, então aqui foi esse handout para vocês verem como é que a gente trabalha na busca de exemplos de metodologia. Esse é o MyCUSP, né, que é um corpus, peraí, antes de eu mostrar o MyCUSP, depois eu tenho a discussão também, que fazemos buscas parecidas, a gente discute o que é a discussão e a conclusão. Aqui eu trago alguns exemplos de linhas de concordância com results. Então, o que o pesquisador fez ali, né? Ele highlight the significance of the importance, ele destacou a importância, né, dos seus resultados, ele comparou seus resultados com estudos anteriores, ele enfatizou a novidade e a sua contribuição, ou ele sugeriu cuidado, né, com esses resultados. Então, esses 4 tipos aqui de discussão sobre os resultados podem ser observados nessas linhas de concordância. Então, nós fazemos a leitura dessas linhas de concordância e fazemos ações parecidas na conclusão. Aqui eu já peço para os alunos lerem as linhas de concordância a partir do corpus que eles compilaram com o Encore Gen, na área deles, e aí eles vão selecionar algumas linhas de concordância e vão colocar aqui. Também vão trabalhar com as colocações. Esse é o MyCUSP, que é um corpus. Ai, estou tentando aumentar, mas ele não... Deixa eu ver o que eu estou fazendo errado. Acho que não dá para aumentar. Bom, ele é o corpus o Michigan Corpus of Upper Level Student Papers, então ele traz
exemplos, tá tão pequenininho aqui, né, eu acho, mas ele traz exemplos de relatórios, resenhas argumentativas, abstracts. Aqui você pode selecionar o que é que você quer ver. Aqui embaixo tem as disciplinas, se é educação, inglês, engenharia. Esse é o site, para quem quiser dar uma olhada. Ele é uma plataforma muito simples de ser usada. E ele traz exemplos, né, em diferentes áreas, que eu acho bem interessante, quando a gente tem alunos de diferentes áreas, que a gente pode discutir como cada parte é apresentada na sua área. Então, aqui ele é um exemplo, né, do MyCasp em biologia. E, durante o curso, nós vamos montando um template, Research Paper Template, que aí cada aluno vai montar o seu. Então, ele viu como a ferramenta funciona, as ferramentas, né? Eu mostrei o Sketch Engine, o Xtutor, existe o Entconc, que também é aberto e faz a mesma coisa que o Sketch Engine. E aí ele vai montando aqui os seus exemplos, olha. Então, phrases used in this section taken from the Manchester Phrase Bank, que é aquele banco que eu, se der tempo, vou mostrar rapidamente. E as frases, né, ou assim, as orações usadas no seu corpus especializado. E aí são exemplos, né, de referring sources, describing methods, reporting results, discussing findings, writing conclusions. Ao final do curso, o aluno tem esse template que ele vai usar na escrita dos seus artigos, tá? Eu acho que dá tempo de eu mostrar, né, Marília, o Manchester Phrase Bank? Sim, dá. Talvez vocês já conheçam, mas ele é um... Peraí, só um pouquinho. Salvar, voltar, não, quero sair. Não está me dando a opção de sair? Clica em ESC no seu teclado, que ele sai da apresentação. Ah, obrigada. Isso. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo... Fica umas coisinhas aqui na frente, né? Deixa eu procurar aqui. Acho que para finalizar... Ele vai abrir. Ele vai abrir, se Deus quiser. Está um pouquinho lento aqui. Se não der tempo de eu mostrar, eu já deixo a indicação para vocês acessarem. Aqui. Ele tem uma versão em PDF que o aluno pode salvar, né, o pesquisador. E aqui ele tem as partes, olha. Introdução, como fazer a revisão teórica, descrever os métodos, a discussão e a conclusão. E aqui eu tenho as funções. Então, como é que você é cauteloso, né, ao discutir o texto, como você pode ser mais crítico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse being critical. Ele fala rapidamente, né, sobre o que é being critical, e aqui eu tenho vários exemplos de como você discutir de forma crítica os seus resultados ou o seu estudo, olha. Então, são exemplos, tá vendo? Smith fails to fully define, Jones fails to acknowledge the significance of, então aqui ele está sendo bem crítico mesmo, né? However, the paper fails to, the book does not specify, does not qualify, does not ascertain. Eu tenho vários exemplos de como discutir de maneira crítica um outro estudo.
Olha, é muita coisa, muita informação, mas ele traz, né, todas as descrições gerais, e aí o pesquisador é que vai decidir como é que ele vai utilizar, qual é a melhor maneira de apresentar o seu texto. Olha, como dar exemplos, né, aqui, ó. E essa parte de discussão é sempre tão importante, né, discussing findings, e é quando eu chamo a atenção dos alunos, porque às vezes eles trabalham tanto na introdução, na revisão teórica, nos resultados, eles colocam os resultados assim, de forma bem simples, objetiva, e aí essa parte de discussão, que é a parte mais importante do seu trabalho, acaba ficando assim, o aluno já está sem fôlego. O pesquisador também não tem ideia, assim, como é que eu vou fazer isso? E aqui eu tenho vários exemplos, tá? E conclusões. Então, eu acho que é isso. Depois eu posso passar, eu gostaria de agradecer, este é o meu e-mail. Essas são as referências, né, alguns das ferramentas aqui que eu apresentei, Sketch Engine, Manchester Phrase Bank, Scale, e eu finalizo aqui. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Muito boa apresentação, muito didática, muito útil para todos nós. Eu vou pedir à Gabriele, a nossa monitora, que está como letramento acadêmico, eu pedi ela para selecionar as perguntas. Né? Houve várias perguntas, né? As pessoas bastante interessadas, então a gente vai tentar. A Gabriela faz essas perguntas, tá? E você responde, e se tiver mais alguma coisa, vamos tentar interagir pelo chat para evitar, né? A gente ainda tem mais uns minutinhos, tá bom? Então, vou passar a palavra para a Gabriele. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. A primeira pergunta que a gente teve foi da Renata Cristina Pereira. E a pergunta dela é: existe algo parecido com esses softwares em outras línguas? Se sim, quais? O Scale tem outras línguas, eu não me lembro quais, acho que tem italiano, e tem algumas línguas que eu não me lembro agora. Mas sim, existem. Eu acho que a busca você pode começar pelo Google mesmo, colocando linguística de corpos e a língua com a qual você trabalha. Eu peço desculpas porque eu não fiz uma seleção aqui, né, para outras línguas, mas sim, há várias ferramentas em outras línguas que podem ser acessadas, sim. Legal. A próxima pergunta é da Beatriz Gazarian Cavalcante. Ela pergunta assim: como faz para quem não é da letras, para saber selecionar o corpus adequado, confiáveis, entre aspas, para fazer uma pesquisa dentro de uma área de interesse, ciências sociais, que é o caso dela, por exemplo? Se ela quiser montar o corpus dela, né, ela pode selecionar os artigos com os quais ela trabalha, a partir de uma revista científica de impacto na área dela. Aí ela monta essa coletânea de textos e ela faz a exploração da linguagem pode ser com Sketch Engine ou pode ser com Wordsmith Tools, que são ferramentas que fazem a mesma coisa. Dentro do Sketch Engine, eles já trazem alguns corpora compilados, né? Então, tem de medicina, direito, e aí você tem que ler a descrição do corpus para ver qual foi o grupo de pesquisa que montou aquele corpus, né? Mas geralmente são confiáveis. A confiabilidade vai depender mesmo de quem montou, né? É importante você prestar atenção no grupo de pesquisa ou no pesquisador que está disponibilizando aquele corpus. Agora, se for você, que é o que a gente tem feito, né? A gente tem pedido para cada pesquisador trazer a própria coletânea de textos, que aí ela é inserida na ferramenta, e aí é confiável, porque são os textos que foram selecionados por ele, né?
Tá certo, professora. E, por último, teve gente que não conseguiu anotar o endereço para conseguir baixar os aplicativos, então a gente combinou que vai deixar disponibilizado uma lista no link do próprio YouTube, ou então a gente pode enviar depois, né? Sim, sim. Eu vou mandar para vocês a lista. Legal. Acho que é isso, professora Marília. Essas foram as perguntas. Tinha feito uma pergunta há uns 10 minutos atrás, ela não foi colocada na lista? Pode fazer, Roberta, sua pergunta? Claro, eu posso sim. É só um segundo aqui. Essas ferramentas e exercícios que você apresentou aqui já foram utilizados ou comentados por pessoas das áreas das artes e do design ou comunicação visual? E se sim, se você puder comentar se você já recebeu algum feedback de algum estudante, de algum pesquisador dessas áreas, se essas ferramentas ajudaram ou coisas assim, né? Porque tem algumas coisas que são mais literais, como diria, ou as pessoas das exatas, cada área tem uma maneira de lidar com os artigos. Aí eu queria saber se você já teve feedback das pessoas das áreas da arte, design e comunicação visual, que no caso é a minha. Eu agradeço, Roberta, a sua pergunta, que é muito importante. Eu não tive alunos da sua área no curso, mas tive alunos de literatura e análise do discurso, que é bem diferente, por exemplo, de engenharia, né? Então, a gente tinha no mesmo grupo pessoas dessas duas áreas diferentes. E aí, por isso é que é importante que o pesquisador traga os textos que são publicados na sua área, em revistas de impacto, porque aí ele vai explorar o que tem dentro do corpus que ele montou, né? Então, no caso, como eu falei na parte de literatura, a frequência de método e metodologia é muito baixa, porque normalmente eles discutem linhas teóricas, autores, e aí eles também trabalham com esqueci o termo, como é que é? Fortuna crítica do autor, que não é método e metodologia, é o nome que vai aparecer, né? Vai aparecer um outro tipo de termo que o próprio pesquisador vai saber qual é esse termo que é usado na área dele. Então, na sua área, se você montar um corpus sobre arte, sobre design, você vai obter resultados só da sua área. Com certeza vão ser relevantes para você, né? Paula. Certo, muito obrigada pela resposta. Eu que agradeço. Professora, dá tempo para fazer mais uma pergunta? A última? Eu não sei se... Sim, eu só estou lembrando que estão pedindo informação do curso dela. Então, se ela puder falar se quem pode, se é curso de extensão, se não é só lembrando disso, que apareceu no chat também. Ah, tá. Então, esse curso, ele foi inicialmente oferecido como um workshop em 2018. Agora, ele foi transformado num curso de pós-graduação do curso de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Unesp de São José do Rio Preto. Então, eu ofereci já 3 vezes para fazer essa disciplina, é uma disciplina de pós-graduação. O aluno tem que entrar eu passo, acho que eu vou passar para vocês, né, Marília? Mas, assim, falando assim rapidamente, você entra no site da pós-graduação em Estudos Linguísticos da Unesp de São José do Rio Preto e tem o rol de disciplinas. Aí você tem que só prestar atenção no calendário quando eles vão abrir para alunos especiais. Aí vocês podem fazer a disciplina assim. Chama Escrita Acadêmica em Língua Inglesa e Corpora. Professora, rapidinho, só para tirar essa dúvida. Esse curso vai ser online? Esse curso ele tem sido oferecido, ele foi oferecido primeiro presencialmente, aí depois com a pandemia nós transformamos o curso para ser oferecido também online. Na Unesp, como a gente tem várias unidades, a gente oferece também, né, várias disciplinas online para atender alunos de outros campi, né? Então, é online agora.
Gabi, Obrigada. qual é a outra pergunta? Interessada em saber também, em fazer também. Obrigada. Ótimo. Eu que agradeço. Gabriele, qual é a outra pergunta? Por causa do Outra horário. pergunta do José Belém, um membro do nosso grupo de estudos. Quer fazer a pergunta ou posso ler, Zé? Eu vou ler, então. Então, ele disse assim, diferentes culturas, em geral, têm diferentes concepções de estruturação da linguagem, como, por exemplo, vender a pesquisa ou indicar gaps em estudos anteriores. Esse tipo de conscientização é além da frequência, porém, também existe o uso de lexemas específicos. Como melhorar essa conscientização e ou chamar a atenção dos alunos para esse ponto, por meio ou junto com as ferramentas de Corpora? Então, muito obrigada pela pergunta. É uma questão que a gente discute mesmo nessa disciplina, pelo fato de termos alunos de diferentes cursos, né? Essa estrutura, por exemplo, a gente trabalha muito com a estrutura dos swales, swales e FIC de abstract, né? Então, tem aqueles moves, aqueles movimentos retóricos, né? Mas ele não vai servir para outras, dependendo da área. Então, no caso da linguística de corpos, se você tiver o corpus especializado que você montou, com os textos de revistas de impacto e revistas que todos, né, especialistas da sua área leem, você vai conseguir observar as linhas de concordância e os contextos expandidos. E aí você vai perceber como é que os autores da sua área trazem, né, chamam a atenção do leitor para o gap ou para a importância do seu artigo, por meio da leitura. Então, assim, as ferramentas e a linguística de corpos, eles só vão facilitar você a adquirir, ter exemplos rapidamente, vários exemplos, né? Mas aí, depois você tem que fazer aquela leitura criteriosa para saber se aquilo faz sentido, né, ou não. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso, assim, a linguística de corpos só vai te ajudar a ter resultados rápidos e numa grande quantidade para você selecionar o que faz sentido para o seu texto. Ótimo, muito obrigada, gente, pelas perguntas. Então, a gente não vai ter mais espaço para, né, por causa do tempo, mas a gente vai disponibilizar no nosso canal essa gravação, né, os links que a Paula vai passar, a gente vai deixar tudo bonitinho lá para que vocês possam acessar, né? Vocês têm o e-mail dela, qualquer coisa, mais informações sobre o curso, aí vocês entram em contato com ela. E para finalizar, né, além de agradecer muito, muito mesmo a Paula por essa apresentação muito útil, né, informativa, necessária tanto para quem pesquisa como para quem está escrevendo, né, as duas pontas. Eu queria fazer uma divulgação, né, eu vou passar você vai, rapidamente, Gabriela, você vai pôr o link aí, que é uma próxima palestra, não é nossa, da nossa série, mas pode ser interessante para vocês, que eu acredito que muitos de vocês aqui são estudantes de pós-graduação e precisam estar, né, toda informação sobre escrita acadêmica é útil, né, vai ser uma palestra sobre plágio semana que vem, né, pelo Hospital Albert Einstein, né, dos cursos de pós-graduação que eles têm, né. Então, Gabriele, você pôs aí? Então, está aqui no chat, né? Vai ser segunda que vem, plágio na Academia Brasileira da Concepção, as formas de prevenção. Então, fica aí o link para vocês, se vocês quiserem, né, se interessarem por esse outro aspecto aí, também muito importantíssimo, né, e para todos nós. Então, tá aí o convite, é uma palestra gratuita, tá, que a gente vai estar fazendo lá. Paula, muito obrigada. Então, eu vou interromper a gravação aqui.